Muito que boa tarde ou boa noite, quem sabe bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Tomando um cafezinho aqui para conversar com vocês sobre a rescisão de contrato de Diego Pituca. Pituca deixou o Santos nesta quarta-feira, uma notícia que trouxe em primeira mão ontem em meu Twitter, na noite de terça-feira, e diversos setoristas confirmaram nesta quarta, inclusive. Conversamos sobre na live do trio. Vamos falar sobre a rescisão de Pituca, porque eu acho que ela traz alguns pensamentos e até ensinamentos sobre como o Santos deve agir no futuro. Não vai agir, mas deveria. Falarei sobre isso depois deste gole no meu cafezinho. Eu faço um ótimo café, inclusive, fica a dica. E também de falar da GoCase, pois estamos no mês do Dia dos Pais e o Copo Life está em promoção, este belíssimo copo 880 ml, para você carregar por aí a sua água, a sua bebidela, o que você quiser. Vejo aqui no site da GoCase que está com lindas promoções em agosto. Tá aqui, ó. Copo Life por menos de R$ 129, usando o cupom Eu Vim de Santos. Você pode pegar sua base de silicone também para o copo não sair rolando por aí. É aquele copo que tem o canudinho, né? Aqui, ó. Uma maravilha. Esse copo é uma maravilha. Copo Life na GoCase em promoção. Para o Dia dos Pais, neste mês de agosto, usa o cupom Eu Vim de Santos, vê o QR Code que está na tela, o link está na descrição, você entra no site da GoCase, escolhe o seu presente, tem outros modelos do Copo Life e tem outros produtos, é claro, lá na GoCase. Vou deixar o meu copinho aqui ao lado, muito bem protegido com a base de silicone, para falar de Pituca. Mais um golinho no café? O que eu estou gravando em 4h30 é hora do cafezinho. É aquela pausa no trabalho, que não é pausa porque eu estou trabalhando, que eu estou gravando. Pituca saiu e aí se comprova, né, aquela teoria que eu vinha pensando, eu vinha colocando aqui no canal há algum tempo, de que a chegada do Zé Rafael antes, ou melhor, o Zé Rafael estar de prontidão para jogar, né, inclusive aproveito para reiterar, não tem esse papo de dor nas costas, não sei de onde surgiu, ele ficar no banco é pura opção do técnico. A chegada do Arão, esse sim, que não consegue jogar, indicava que um dos outros volantes experientes iria sair. Não teria muito sentido você ficar com Arão, Zé Rafael, Rincon, Schmidt, Pituca e ainda o Ian. Eu não estou nem contando um bom tempo nessa situação, por mais que eu devesse, talvez, mas é que eu digo que ele não é um volante marcador. Um dos mais experientes entre Schmidt, Rincon e Pituca deveria sair. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, em que eu teorizo qual dos três deveria sair. Eu fico dividido entre Pituca e Schmidt, e no fim das contas, acho que o Santos e o Pituca entenderam que para ele era melhor sair, porque ele de fato não tem mais espaço. E daqui a pouco, em instantes, eu vou falar sobre por que eu acho que ele não tem mais espaço. Mas só complementando este pensamento, pro Santos não faria muito sentido, até financeiramente. Salário altíssimo, altíssimo do Pituca, ainda mais tendo que pagar o que o Santos cortou para jogar a Série B, né, no ano de 2024. Diversos jogadores, o Pituca incluso, diminuíram seus salários e tiveram o resto parcelado de 2025 para frente. O Pituca tinha contrato até o fim de 2027. Então, realmente foi entendido pelo Santos que esses três não estavam rendendo o suficiente para serem os volantes titulares. Um deles teria que sair, porque não tem por que ter três caras ganhando tanto e tão experientes no banco. Então, a escolha do Santos foi o Pituca, o entendimento do Pituca foi de que para a carreira dele, e até para a família dele, porque acredito que ele goste do Japão, né, que é para onde ele está indo, seja uma boa escolha. O Japão é muito legal, vamos deixar isso claro. Então acho que foi mútuo o entendimento de que ele era o nome a sair. E aí eu passo para essa teoria que eu disse que eu tenho, no segundo pensamento aqui, que é a de que o Pituca não acompanhou uma evolução que o futebol brasileiro teve desde 2019 ali para frente. Em 2019 ele foi peça fundamental, claro, no vice-brasileiro do Santos, na classificação para a Libertadores, e também foi uma grande peça na chegada à decisão da Libertadores em 2020. Mas, se você pegar os jogos de 2020, você já vê que o Pituca não era, eu não sei se tão fundamental ao time, até acho que ele era, apesar de em diversos momentos, por exemplo, o Sandri, que depois caiu bastante também, tomou a vaga ali de primeiro volante. Mas o Pituca tinha o seu papel de importância naquele time. Mas o futebol já não era tão do nível que a gente tinha visto em 2019. E aí a gente tem que assumir aqui duas coisas. A primeira
é que não assistimos ao Pituca no Japão para saber se ele manteve o nível. A gente, quando ele voltou ano passado, fez o estudo, tentou entender, mas não dava para ter certeza. E a segunda coisa é que o futebol japonês está abaixo do brasileiro. E eu acho que essa distância que sempre existiu, o futebol brasileiro sempre foi superior ao japonês, diminuiu não, que essa distância aumentou nos últimos anos, voltou a aumentar. Por que eu digo isso? Vamos pegar a Copa do Mundo de Clubes como um exemplo. O Fluminense foi lá e foi muito longe, né? Semifinalista. O Palmeiras foi quadrifinalista. O Flamengo chegou perto disso. O Botafogo ganhou do PSG. Topo brasileiro se aproximou de um nível superior. Ou seja, o futebol brasileiro começou a exigir mais dos times que estão abaixo desse topo, né? A sequência de títulos de brasileiros na Libertadores é um ponto importante. O Santos ter sido rebaixado nesse intervalo, com o que o Pituca estava no Japão, mostra que o Santos ficou para baixo desses caras. O Santos fez uma Série B difícil. O que o Pituca rende hoje não é o que o Flamengo necessita, o que o Palmeiras necessita, o que o Botafogo necessita para ficar nesses três, e no Fluminense, enfim, esses quatro, na verdade, da Copa do Mundo. Um jogador, e a gente tem que analisar aqui, que não consegue jogar com a perna direita, já não cabe nesses times. E como é que você disputa contra esses times? No constante, né? Sim, a gente ganhou do Flamengo, e a gente tem 20 pontos a menos do Flamengo. Como é que a gente joga de igual para igual no pontos corridos contra esses caras? Com jogadores que se aproximam, pelo menos, do nível que esses caras têm. E hoje o Pituca, infelizmente, não é um desses, né? O Pituca não voltou no nível que o futebol brasileiro de primeiro escalão no Brasil exige. A gente precisa entender isso, e é aí que eu corto, né? Tento cortar a gratidão. A gente pode ser grato pela rescisão, abrindo mão de valores. Eu vou falar disso em instantes. É legal. Mas gratidão não te leva a lugar nenhum. O Santos foi grato a muita gente da Série B, e olha que a gente continua sofrendo, né? E peças que chegam precisam substituir os caras da Série B. A gente está revoltado com o Schmidt ou com o Zé Rafael? É com o Schmidt neste momento, né? Não, revoltado é forte, mas o Schmidt deveria ser titular ou o Zé Rafael? Acho que fica muito claro. A nossa zaga, o Gil, não tem condição, não precisa contratar um zagueiro. Então, assim, a gratidão não nos leva a lugar algum no futebol. Tem a gratidão na vida, ok? No futebol não cabe mais essa questão. Eu acho que o Pituca ficou para trás para o nível que o futebol brasileiro, do primeiro escalão no Brasil, exige hoje e que ele não conseguiu entregar no Santos. Acho também, o terceiro pensamento, é que a Série B fez com que ele piorasse, né? Nessa idade, o Pituca tem mais de 30 e para o futebol já é uma idade que você caminha para um fim. Nessa idade, perder um ano é muito complicado. A gente fala muito isso do Rincon, que ele fica bastante no banco e tal, então ele falta ritmo, não consegue uma sequência longa de partidas. Serve para o Pituca também e para outros tantos jogadores, mas o futebol demonstrado na Série B foi muito ruim, era muito fraco, não tinha intensidade alguma. Os caras andavam em campo e ganhavam porque eram adversários muito fracos. O Pituca meio que perdeu, entre aspas, um ano, né? Sem ser exigido. Não teve evolução técnica, física, nada. O Pituca não é aquele de 2019 que a gente falava que todo jogo ele sai ensopado, exausto de campo. Não é mais. Ele poderia ser, e eu acho que esse ano perdido na Série B colaborou, infelizmente, para o lado negativo. Com a relação com a torcida, que veja, tá todo mundo agradecendo o Pituca, respeitando o Pituca, sou um desses, tá? Não estamos aqui para bater no Pituca, não tem porquê. Mas acho que a relação dele com a torcida, que é parte desse adeus, né? A torcida não está pedindo para ele ficar, a torcida está falando muito obrigado, porém tchau. Poderia ser um fica se, entre outros fatores, ele não tivesse um discurso tão descolado da realidade, principalmente no último ano, né? Aquela coletiva em que ele fala que o Santos do ano passado brigaria por Libertadores nesse ano, pegou muita gente de um jeito assim, cara, isso é até ofensivo, né? Porque a gente está vendo vocês em campo e vocês não estão jogando nada. Da onde você está tirando isso? E a realidade bateu nesse ano, em que o Santos, nesse momento, não está passando nem um pouco perto. Eu sou muito grato, e o quinto pensamento aqui, a torcida também, pelo que eu vejo, pelo 2019 dele, por ter sido parte de um time marcante para toda uma geração, na geração atual, o pessoal mais jovem não teve um time muito mais forte que 2019, né? A gente mais velho até viveu. Mas a gente tem que repensar
a volta desses caras. Vamos pegar o Jean Lucas, por exemplo. A volta do Jean Lucas foi ruim, né? A do Pituca foi ruim. Eu falava muito isso sobre 2002. Não dá para ninguém de 2002 voltar porque todo mundo se aposentou. Mas gerações marcantes do Santos, sei lá, depois de 2002... 2015, por muito tempo, pediram de volta o Ricardo Oliveira. Esse ano a gente teve uma discussão sobre o Thiago Maia. Infelizmente, o Lucas Lima voltou. 2019 tem Pituca, teve Jean Lucas, sei lá, pode ter outro cara. O Veríssimo, às vezes, é muito pedido por parte da torcida nas redes sociais. Recebo muito comentário e muita mensagem sobre isso. A gente meio que precisa desapegar, né? Não é que toda volta vai ser ruim, mas a gente pede os caras que foram bem de volta, muitas vezes ignorando o que aconteceu nesse intervalo entre a saída e a possível volta. O Veríssimo, por exemplo, teve lesão no joelho, foi jogar lá no Catar, sei lá que país que ele tá, desculpa, acho que é o Catar mesmo. Não é mais o mesmo. Já não foi o mesmo no Corinthians, né? O próprio Pituca, o que eu acabei de falar, o futebol japonês permite que ele volte para cá indo tão bem? Pelo jeito não permitiu. A gente tem que desapegar, né? Tem que desapegar dessas voltas. O tempo passa. O tempo passa, eu não preciso nem continuar essa frase. O tempo passa, a gente não é mais o mesmo, a gente nunca vai ser mais o mesmo. E aí talvez, e claro que os jogadores de futebol se adaptam, jogam de outras maneiras, mas talvez essa outra maneira não sirva mais pra gente. O Pituca já não servia. O que ele pode entregar hoje não é suficiente para o que o Santos sonha. O sexto pensamento é que faltou pro Pituca, e eu acho de verdade, de coração, que daria continuidade a ele no Santos, não sei se como titular, mas pelo menos como uma peça importante de banco, é aceitar a própria posição, né? Acho legal ele ter esse fôlego de ir e voltar o tempo inteiro, acho legal a proatividade de bater pro gol, de aceitar o que o técnico manda, mas ele é primeiro volante, ele não vai primeiro volante no Santos nunca, né? Com qualquer técnico. Bancasse pro Kleber, pro Carilo, pro Caixinha, para quem mais que fosse, ele pegou esses três desde a volta. Eu sou o primeiro volante, eu vou marcar em frente à área. O resto é resto, a gente pensa depois, mas eu sou o primeiro volante. E nunca foi. E o fato é que ele sempre foi melhor. Os grandes lances dele no Santos são ali. Eu não vou falar nem os melhores jogos, porque é difícil você lembrar de um jogo em que ele foi isso, tirando 2019, né? Nessa volta não teve, mas os grandes momentos pontuais em campo, tem análises aqui no canal, foram com ele fazendo essa cobertura de laterais, se posicionando na frente da zaga. E é uma dificuldade do Santos há muito tempo, né? O Pituca poderia ter sido esse cara. Mas, enfim, muito técnico, com o perdão da palavra, tem tesão de ver. Ele vai e volta, ele então vai e volta, e vai e volta. Talvez, por mais fôlego que tivesse, não fosse mais a do Pituca. E o último pensamento é a gratidão que a gente pode ter com um cara que já não está mais aqui, então já não vai influenciar em campo. Eu fico muito grato que ele voltou para o Santos negando uma proposta do Flamengo. O Flamengo fez proposta para que ele voltasse, cortasse o pré-contrato e voltasse para o Santos para jogar a Série B. Aliás, o Flamengo fez proposta para que ele não voltasse para o Santos para jogar a Série B e fosse para lá. Ele preferiu, optou, escolheu vir para jogar a Série B. Sou agradecido. Agradecido pelo futebol em 2019, pelos momentos de 2020, tal como o gol contra o Boca na semifinal. Grato também por... A questão financeira nem é meu, mas pelo respeito que mostrou ao Santos. Esse dinheiro não vai para o meu bolso, eu quero dizer, mas nem para o nosso, nem ninguém aqui. Mas por ter abdicado de parte do que o Santos deve, né, para rescindir, vai receber o resto parcelado aí. É legal, mostra o caráter, mostra um cara que sempre torceu para o Santos. E aí até essa saída mostra que ele respeita o Santos, né? Não quer ficar aí tentando tirar leite de uma pedra que está seca. Deu. Pituca teve seu momento, surgiu para o futebol de fato aqui, né? Lá no longínquo já, ano de 2018. Mas a passagem dele pelo Santos na volta foi uma decepção. Então melhor cortar para os dois lados, que bom que ele entendeu isso, né? Recebi, inclusive, muita mensagem quando ele voltou, depois do rebaixamento, infelizmente. Você não acha que o Pituca teria salvado o Santos? E minha resposta sempre, até para ser educado, foi: cara, acho que não, mas talvez. Isso lá no começo. E com o tempo passando, nesse 1 ano e meio depois, a resposta é: não salvaria, acho. Mas isso não apaga o que ele fez em 2019, 2020 e a história bem legal que ele teve no Santos. Então, obrigado pro Pituca, mas estava na hora dessa separação e separações às vezes fazem bem, tá certo?